Como você se sente numa operação positiva? Como você se sente numa operação negativa? Eu quero sinceramente que vocês comentem aqui para a gente criar mais conteúdo para vocês voltado agora principalmente para mindset operacional. Então, pessoal, eu quero a participação de todos. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube aqui da Fest. Meu nome é Fabiano e vamos aí dar continuidade aí para o nosso assunto de CNPI e também análise gráfica. Esse conteúdo nós vamos falar hoje sobre gap de rompimento. Então, pessoal, já chega dando like, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho. Tanto eu como o Island estamos desenvolvendo aí vários conteúdos, eu na análise gráfica e o Island com tape reading, para você desenvolva seu operacional, desenvolva seu educacional. Então, vamos juntos para a tela e vamos falar um pouquinho sobre gap de rompimento. Bora lá. Vamos lá, turma. Vou falar um pouquinho aí sobre a continuação aí dos operacionais sobre gap, né? No último vídeo nós falamos sobre o gap comum, né, de fechamento de um dia e abertura do outro, né? Mostrando aqui na Vale que esse é o ativo que mais abre em gap no mercado financeiro. Nós falamos também aí sobre a primeira fronteira, né, e segunda fronteira de gap, onde a primeira fronteira sempre é a mais forte, né, o suporte. A segunda fronteira aí é a menos resistente. E também os 50% de gap, onde vão se encontrar as forças de comprados e vendidos. Esse foi o primeiro vídeo sobre gap. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gap de rompimento, mais conhecido como breakaway gap, né? Porque eu estou falando os nomes mais conhecidos e os nomes que são específicos, né? O pessoal que está fazendo aí provas de certificação de análise, nas provas não vem como gap de rompimento, né? Às vezes vem como gap de rompimento, mas também às vezes vem como um nome conhecido universalmente, que é o breakaway gap. Nós vamos falar também sobre gap de continuação, né? Midway gap, também conhecido como gap de fuga, runaway gap. Então, pessoal, fiquem até o final do vídeo, vocês vão aí ter aí uma aula sobre gaps e também ter aí acesso também às provas, né, conteúdos de prova de certificação de análise, tá bom? Não esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal, compartilhar aí o nosso conteúdo, ativar o sininho, se inscrever aí, deixar seu comentário na página. Aí o YouTube sabe que esse vídeo vai ser relevante e vai entregar para uma galera que está iniciando na Bolsa de Valores, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o gap de rompimento, né? Eu vou deixar bem explicadinho, né? Então, vamos dar a prioridade, pelo menos, para o educacional, né? Então, vamos lá, pessoal. O gap de rompimento, ele vai acontecer exatamente sempre quando existir suportes e resistências em alguma situação. Pode também ser em rompimento de linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, aonde tiver aí uma figura gráfica dentro do gráfico, né, ele pode acontecer, tá? Então ocorrem momentos, né, de rompimento de uma figura gráfica, ou quando existe aí a violação, né, de suportes e resistências. É importantíssimo vocês terem aí conhecimento, o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é uma LTA, o que é uma LTB, né?
nós temos vídeos explicando cada operacional de suporte e resistência, LTA, LTD, aqui no nosso canal da FEST, tá, pessoal? Não deixem de assistir, tá? E assim, é bem simples, eu não falo muito financês, eu tento trazer para vocês aí a linguagem mesmo, a linguagem mais simples possível, para não deixar maçante, né? Começar a falar muito jargão de mercado, a pessoa fica viajando na maionese, né? Então, o mais simples possível, e quando eu falo jargão, eu já coloco no vídeo o que significa aquela palavra, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, pessoal, quando existia violação de suportes e resistências e tiver um aumento, né, de volume financeiro, acontece o nosso gap de rompimento. Eu falo muito de Vale, pessoal, porque a Vale ela sempre está abrindo em gap, né? É o ativo que mais abre em gap no mercado financeiro, porque é lastreado no minério de ferro na China, e o minério de ferro da China ele é bem volátil. Então acontece quando ele é negociado lá na madrugada, aqui de manhã já tem os efeitos aqui. Então a abertura de gap pode acontecer pelas notícias, né, a euforia de mercado ou também o medo de mercado. E sempre quando tem a euforia o mercado vai para cima, quando tem aí o medo o mercado vai para baixo, tá? Então, voltando aqui, o gap é considerado gap de rompimento de baixa, pessoal, quando inicia uma trajetória de queda. Então vocês podem ver aqui que nós temos uma trajetória de queda, tá? O que acontece aqui para garantir que esse gap ele é um gap de rompimento? Nós vamos observar o volume financeiro do nosso ativo, né? E quando tiver muito mais volume numa região de suporte, tá? Mas Fabiano, onde eu coloco essa linha de suporte aqui? Pessoal, existem diversas formas de você colocar essa linha de suporte. Você pode colocar essa linha de suporte para alertar exatamente numa região, tá? Então eu coloquei nessa região aqui porque ela veio, bateu, testou aqui, subiu, bateu aqui, testou, voltou, tomou um choque nessa região, subiu, voltou aqui e novamente o mercado reagiu. Então essa região aqui para mim é importante observar. Essa região é uma região de suporte. Essa região aqui para mim é importante como uma região de resistência. Vocês podem perceber isso daqui, ó. O mercado tenta romper, volta, faz essa lateralização nesse período gráfico aqui no gráfico diário, então ficou aqui nesse range, tá? Então quando o mercado ele começa a ter uma tendência de queda e nós temos aqui o aumento considerável de volume financeiro de venda, dos vendedores tomando conta de mercado, eu vou ficar esperto para quê? Existir aí o gap de rompimento, o gap aí de volatilidade, onde vai existir o rompimento dessa faixa e começa a perder o sentido, né, operacional dentro desse range. O que acontece no outro dia, o mercado sente essa região, existe uma força vendedora muito forte, e aí o fechamento do dia anterior com a abertura do dia da negociação, volume financeiro exatamente muito forte, acima aí dos últimos pregões, e aí acontece o nosso gap de rompimento, tá? Isso daqui, com o alto volume amparado pela região de suporte ou resistência, ou até uma linha de tendência de alta ou de baixa, aí caracteriza aí o nosso gap de rompimento. Desconsiderando para outra ponta, o gap é considerado o gap de rompimento de alta se fosse ou ao contrário. O mercado estaria vindo com uma tendência de alta
chegaria nessa região, nesse patamar de preços aqui, onde a gente identificou o suporte, e aí o mercado ele abre rompendo para cima, tá? Rompendo essa região, deixando essa falta de memória aqui, essa falta de negociação aqui para cima. Então, essa diferença aí do gap de rompimento de uma região de suporte ou resistência, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, de um gap comum, tá bom? Espero que vocês curtam, pessoal. Eu não vou me estender muito aqui, eu vou falar agora sobre gap de continuação, né, em outro vídeo, para não ficar muito longo esse conteúdo, tá bom? Espero que vocês curtem aí, deixem seu like e compartilhem, tá bom, pessoal? Grande abraço, valeu!